Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, com T, e esse é mais um episódio do Salvem a Professorinha. Hoje a gente vai falar sobre a tão temida reunião de pais. Sim, aquela reunião que todo professor adora, né? Que a gente adora ficar lá conversando com os pais. Hoje eu fui em uma, lembra que no vídeo sobre o conselho de classe, eu falei que no dia que tivesse reunião de pais eu viria fazer o vídeo, né? Aproveitar o ensejo da reunião de pais. E cá estou, linda. Eu acabei de chegar da escola, cheguei faz um tempinho. Nem troquei de roupa, nem a maquiagem tá aqui, é o que sobrou do dia, assim. Nem fiz mais nada. E assim, eu gosto de gravar esses vídeos assim, né, mais real, pra mostrar mesmo como é que a gente fica e tal. Não que eu não queira parecer bem, né, nos vídeos, até porque esse é um negócio público e as pessoas podem me zoar depois. Mas é porque a minha grande intenção com esses vídeos é mostrar mesmo para as pessoas como é que é a nossa rotina de professor, né? Mostrar para as pessoas que estão começando a carreira de licenciatura ou conversar com quem já está nessa carreira há tanto ou mais tempo do que eu. Acho legal a gente trocar ideia e assim, né, de uma forma mais real, mais descontraída mesmo, sem a necessidade de pedagogismos ou de parecer muito melhor, enfim. Todo vídeo eu falo que aquilo que eu falo, né, é uma minha forma de contribuir. Eu não quero parecer mais certa que ninguém, melhor que ninguém, de forma alguma. São coisas que eu aprendi e que eu quero repassar, né? Ou então de trocar também com outras pessoas, enfim. Então vamos falar de reunião de pais? Primeiro eu quero falar pra galera mais novata ou nem tão novata assim, como deveria ser a nossa conduta numa reunião de pais, né? E depois contar umas histórias. Gente, hoje eu escutei cada história que vocês não têm noção, assim. Hoje foi uma reunião de pais da qual eu não vou me esquecer por um bom tempo. Então, vamos colocar o que é reunião de pais, né? Marca-se um horário, o professor fica lá disponível para os pais de tal hora até tal hora. Ele fica sentado, às vezes é a entrega de boletim naquele dia, às vezes é só a reunião de pais mesmo, os pais já tiveram acesso ao boletim e eles já vão com o boletim na mão. O ideal é que eles já vão com o boletim na mão, porque assim, senão na hora ele pega o boletim, ele tem um acesso de raiva e aí sobra pra você, né? Você tem que estar muito calmo, você tem que, sei lá, ter feito um exercício de respiração antes, ter tomado suco de maracujá, porque você vai enfrentar todo tipo de situação. Você vai enfrentar desde o pai que está nervoso, até o pai que está desesperado, até aquele pai que vai precisar de você, né? Nós temos, são milhares de pessoas diferentes, então a gente tem que lidar com todas essas situações. Eu particularmente odeio reunião de pais. Odeio com todas as minhas forças. Por quê? Porque eu acho que nos moldes, nos moldes em que eu já participei, tá? Eu acho que tem que ter, mas tinha que ser num molde diferente. Eu acho que é muito complicado você expor o professor ao pai e vice-versa. Porque quando tem a reunião, o professor fica ali sentado numa cadeira, o pai fica conversando com você e fica um monte de pai ao redor esperando para falar. Né? Primeiro que aí você já tem que tomar cuidado com o que você vai falar, porque um outro pai vai escutar. E também porque eu acho que quem tem que conversar com os pais é coordenador. É ele que é formado para isso, né? É ele que fez todas aquelas matérias de gestão, de educação. E ele que tem que estar ali em contato com os pais, se necessário for, ele conversa com o professor. Aí tem muita gente que fala, mas é o professor que está no dia a dia na sala de aula. Pô, bate um papo antes com o coordenador já fica ciente do que está acontecendo e ele resolve. Eu não canso de dizer que a escola na qual eu dou aula hoje, a privada, é meu grande amor, né? Profissional. Lá não tem reunião de pais, gente. Isso é lindo. Tipo, os pais não vão na porta da sua sala falar com você. Os pais não vão lá. Eu já vivi situações em que o pai ia à escola, o coordenador me botava ao lado do pai pro pai me humilhar, me massacrar e o coordenador ficar quieto. O pior é quando ainda é o pai e traz o aluno para confrontar o professor. Olha, sobrevivi a tudo, mas é uma situação muito difícil. Porque assim, você tem que ser profissional, mas ao mesmo tempo você é humano. Né? Então você vai segurando, 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 e eu já
Já passei por pais, assim, muito barra pesada, né? Porque a gente tem duas situações, o pai de escola pública e o pai de escola privada. Não que pela noção de dinheiro eles sejam diferentes, não por isso, mas é que assim, o pai de escola privada, dependendo da instituição, ele vai te cobrar umas coisas que assim, estão fora do seu alcance. Né? Ai, como é que você não viu que minha filha perdeu o brinco? Oi? Né? Tipo, você jura? Você viu? Não, né? Eu que tenho que ver, então? E aí, então eles cobram umas coisas assim, sabe, nada a ver, e você tem que. Ah, desculpa. Você tem que se resignar e pedir desculpa o tempo inteiro. Em reuniões, normalmente, né? Em reuniões de escolas particulares. Essa é a experiência que eu tenho. Mas na escola em que eu tô, não tem. Gente, é tão lindo. Sabe? Às vezes você nem sabe se o pai vai conversar com o coordenador, porque o que ele faz? Ele conversa com o pai, ele defende o professor, e se ele vê que realmente há um problema, ele conversa com o professor em separado. Olha que lindo isso. Que profissional. Não é à toa que a escola dá tão certo, que é uma escola excelente, né? Porque essa gestão de professores é essencial. Você não pode expor o professor ao pai. Ah, ele tá pagando. Ai, e daí? Sabe, tem que impor um pouco de limite também, não é assim que funciona. Ah, só porque ele tá pagando, então você vai ser obrigada a limpar o sapato dele. Eu já tive pai me cobrando que eu não ensinei o filho dele a amarrar o cadarço. Ah, você jura, gente? De verdade? Mesmo? Sabe? Ah, que não sei o que a senhora não prestou atenção nisso. A vontade de falar, né? Minha senhora tá 30 alunos na sala. Sabe, eu lembrar o nome do seu filho é um milagre. Aí você fala, ai, me desculpe. Mas você não pode parecer falso, tá? Isso é uma dica, porque eu sei que vocês vão enfrentar um monte de escola desse tipo. Não parece falso, tem que parecer verdadeiro. Ah, desculpa. Eu vou tentar fazer melhor da próxima vez. Porque não tem outra saída, sabe? E assim, eu tava falando sobre comportamento, né, na reunião. A primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça, primeira e a mais importante, é que você tá falando da vida de alguém. Aquele moleque, eu falo moleque, né? Moleque, menino, mas eu uso a expressão moleque. Aquele moleque, por mais infernal que ele seja, por pior que ele seja, ele é o universo de alguém, sabe? E a mãe vai olhar aquele menino, embora ela saiba que ele tem 1000 defeitos, ela vai olhar como a melhor, maior e mais importante coisa da vida dela. Então você não pode destruir isso. Você não pode destruir a criança na frente da mãe. Você tem que ter um mínimo de tato, sabe? Porque você está lidando com o grande amor da vida de alguém, né? Então, qual é a grande dica? É primeiro assopra e depois bate, ao contrário, né? Primeiro, você sempre começa a sua fala com um elogio. O moleque não pode ser tão terrível que ele não tenha uma coisa a ser elogiada, sabe? Qualquer coisa. E use eufemismo. Eufemismo é vida de professor em reunião de pais. Como assim? Comecemos com... Vamos supor que eu estou falando com o pai. Ah, tudo bem? Como vai, senhora? Ah, então, fulano é bastante comunicativo, né? Ele se dá bem com os colegas. Tradução. O infeliz não para de falar um minuto. Né? Mas você finge que você tá ali elogiando. Pra depois você falar, então, a gente podia conversar a respeito do comportamento dele em determinados momentos. Você vai ter que usar eufemismo. Né? A gente não pode chutar o balde e falar, ó, seu filho é uma peste, ninguém suporta ele e eu não sei o que a senhora faz. Né? Você não pode fazer isso. Sabe? De jeito nenhum, gente. Você tem que, assim, sabe, vai cuidando da sua fala, por isso que eu falo que tem que estar muito calmo, né? É, vai usando eufemismos, olha, talvez se ele usar, se o comportamento dele fosse melhor, a aprendizagem dele poderia progredir. Porque qual que é o grande problema? Pai não vai em reunião para saber de aprendizagem. 10%, quando muito, vai. O resto é para ouvir coisa que ele já sabe ou então para destruir o professor. Né? Claro que aqui eu estou generalizando, vocês sabem que são todas situações em que a gente generaliza um pouco. Mas assim, tenta levar para o lado da aprendizagem. Porque é essa a nossa obrigação, a nossa prioridade enquanto professor. Eu preciso que ele aprenda. O que está fazendo com que ele não aprenda? O comportamento? Então, como é que eu vou mudar esse comportamento? Porque não adianta, sabe? Uma vez
eu tenho milhares de histórias de conselho de classe pra contar, ou de reunião de pais. Uma vez foi uma mãe reclamar pra mim, menina era uma toa, pensa em menina à toa. Aí a mãe, ai professor, a frase que você mais vai escutar é: eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Eu não sei mais o que eu faço, ele não quer fazer as coisas. Aí era um dia que eu já tava assim, cansadaça, sabe? Professor de português, o pai sempre procura, né? Então, a reunião, eu lembro que aquele dia começou 8 horas da manhã, eu saí da escola 1 hora da tarde. Eu tive que pedir licença pra poder ir ao banheiro que eu tava explodindo. E já devia ser, sei lá, quase meio-dia. Ah, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Eu falei, olha, eu não sou mãe, mas eu posso tentar dar um conselho pra senhora. Ele faz alguma coisa em casa? Ah, não. Eu falei, ele não arruma a cama, ele não tira o lixo, ele não varre a calçada. Não. Eu falei, olha, minha senhora, então a senhora tem que botar seu filho pra trabalhar, né? Bota ele pra tirar o lixo, bota ele pra lavar a calçada, tire, sabe, cuidar dos cachorros, dá alguma obrigação pra ele, porque senão a senhora vai ficar a vida inteira pensando, ah, eu não sei o que eu faço com meu filho, porque a senhora não faz nada. Aí as outras mães por perto, assim, baixaram a cabeça, né? Eu não devia ter falado. Mas o moleque melhorou. Fiquei sabendo que ele tinha que tirar o lixo toda segunda, quarta e sexta, uma coisa assim. Melhorou. Então, às vezes, as mães vão pra conversar com o professor como se o professor tivesse a saída mágica. Eles se esquecem, os pais, pai e mãe, né? Que a gente tá com o moleque, às vezes, 1 aula por semana. Pensa em professor de língua estrangeira que tem 1 aula por semana, são 50 minutos. Tudo bem, língua portuguesa tem 5, né? Ou 3 no ensino médio, então a gente sabe um pouco mais da vida do menino. Mas eles estão há muito mais tempo. E às vezes a gente nota coisa que eles não notam. E é muito difícil, assim, sabe, você corresponder à expectativa do pai, nesse caso, porque ele quer que você saiba tudo, que você resolva todos os problemas dele. Você não vai resolver. Você é um mero professor. Mas eu já cansei de pai me pedir para conversar com o aluno em reunião de pais. Ai, professora, ele gosta tanto de você, dá um conselho para ele. Vê se consegue conversar com ele. Tá bom, sabe? De tentar resolver. Porque reunião de pais é caso de família. Só falta a Márcia lá, né? Ai, Márcia. Porque ou os pais vão contar os problemas para justificar os problemas das crianças, ou eles vão jogar o problema pro professor. É isso que acontece. Ai, sabe o que é, professor? Eu me separei do meu marido tem uns 2 meses e a fulana ainda não se adaptou, não sei o que, não sei o que. Lembra de toda a conversa do conselho de classe? Acontece a mesma coisa que a gente faz. As pessoas se esquecem de que a gente tá lá pra aprendizagem da criança. Elas se esquecem disso. Né? Os pais vão lá, eles usam aquilo também como momento de terapia. E aí, ai, eu lembro que eu tinha uma mãe, eu dei aula pra criatura 3 anos seguidos. São 4 reuniões de pais por ano. Ou seja, toda reunião ela queria me contar a mesma história. Ai, sabe o que é? Aí um dia eu tava, aquele dia eu tava muito puta. Eu tava saindo da escola. Não pode fazer isso, tá? Isso é feio. Mas assim, eu tava muito nervosa. Aí ela falou, ai, sabe o que é? Eu olhei pra ela e falei, mãe, essa já é a 8ª vez que a senhora me conta a mesma história. Eu não tenho Alzheimer, graças a Deus, eu lembro da história, eu sei o que acontece. Eu quero saber o que a gente vai fazer com essa criança. Né? Que essa é isso que eu tenho que fazer. Como é que eu vou fazer ele aprender? Eu já sei a sua história de cor, eu posso escrever ela aqui pra senhora se a senhora quiser. Aí ela, ai, desculpa, não sei o quê. Porque, poxa vida, né? Pô, tem pai que quer ficar reafirmando os problemas. É claro, gente, que todo mundo tem problema. Quem é que não tem problema hoje? Mas as pessoas se esquecem que assim, não é isso que vai ajudar. Então você vai à reunião de pais, é para resolver. Né? Então tá, então ele tá com problema, né? O que a gente vai fazer? O que a senhora vai fazer? Vai tirar o videogame? Vai, sei lá, conversar mais com ele? Vai botar ele no reforço? O que eu posso fazer? Eu posso mandar mais recado pra senhora? Porque senão não rende a reunião. Eu já tive, e aí, isso tudo normalmente na escola privada, né? Na escola particular. Na pública, as histórias são de chorar. Você tem que se segurar para não chorar. Porque assim, na escola em que eu dou aula hoje, eu tenho muitos alunos de abrigo, né? Que foram abandonados pelos pais, recolhidos nas ruas e tal. Então a história dessas crianças é assim, é sabe, é bruta demais.
E aí vai a pessoa do abrigo lá, que tá sempre lá cuidando, assim, eu admiro muito esse pessoal do abrigo, o que cuida, né, que toma conta dos abrigos. Ela vai, então assim, o que, que você tem que fazer? Você não pode falar do comportamento dele. Você tem que falar, ó, vamos tentar mudar aqui? Eu acho que pode fazer isso. Então vamos fazer isso. Porque senão você vai ficar uma meia hora falando de uma história que todo mundo já sabe, todo mundo entristecido e que não vai levar a lugar nenhum, né? É, hoje, gente, hoje eu fiquei assim, eu saí da sala porque eu precisava chorar, não dei conta. Foi um pai de um menino que não é meu aluno, mas as cadeiras ficam de lado, assim, né? Uma do lado da outra. E aí é um menino que reprovou já 3 vezes a sétima série. E aparentemente ele já tá indo pra quarta reprovação. E assim, o pai super bem estudado, né? Advogado e tal, super calmo, tranquilo, conversando com os professores, já íntimo das professoras, afinal de contas. O filho dele tá há 3 anos na mesma série. E ele começou a contar a história dele. Eles adotaram 5 crianças. Né? Eles já tinham 5 filhos, o casal. E aí eles foram adotar, o menino adotaram. O menino acho que tinha 7 anos. E logo depois, um tempo depois, a assistente social ligou e falou, ó, tem um irmão de 5 anos e não queria separar. Eles, não, vamos adotar também. E aí adotou 3 irmãos abandonados. Os pais eram usuários de droga, ladrões, enfim. E assim, aí você pensa, ó, chega até a arrepiar. E a forma como ele falava, de uma forma tão bonita, sabe? Ele pensando assim, ele falou, ó, eu tenho 10 filhos, 5 são de sangue e 5 são de coração. E aí, como é que um professor tem coragem de falar para um sujeito dele que aquela criança, por mais infernal que ela seja, ela não presta? Sabe? Se coloca no lugar daquela pessoa que, que tá ali lutando pra ajudar, né? Pra tentar fazer uma coisa boa, assim. Você dá. É difícil, sabe? Então vem uma mãe falar que, olha, professora, eu sei, desculpa. Eu duro quando eles pedem desculpa, gente. Corta o coração, porque tinha uma aluninha no passado, a mãe trabalhava o dia todo, era mãe solteira, tinha que cuidar do pai que estava inválido, entrevado numa cama. E a menininha ajudava a cuidar do pai e a mãe ainda pediu desculpa porque ela não tinha tempo de acompanhar a, a menina nos estudos. Sabe? Então o professor ele tem que estar muito ciente de que ele está ali lidando com vidas e que aquilo, qualquer coisa que ele disser pode destruir a vida de um pai. Destruir no sentido de, poxa, vai acabar com o dia daquele cara. Né? Então, é um amontoado de histórias tristes. Já recebi mãe roxa, assim, de ter apanhado do filho e dizer, professora, me ajuda, eu não sei o que fazer. E você ficar assim, então, né, mãe, eu também não. Sabe, de dar uma tristeza, assim. Ah, são umas histórias que você fica assim, você fala, poxa vida, né? E aí você começa a olhar para aquele moleque de uma forma diferente. Aí você fala, putz, eu sei. Só que aí é que tá, né, gente? O grande problema do professor hoje é que ele pode até entender de onde veio a criança, qual é o problema que ela tem, mas como é que a gente vai ajudar? Né? É aí que tá o nosso grande dilema. O que, que eu posso fazer para ajudar? Eu nunca vou me esquecer. Essa mesma menininha que eu acabei de contar a história, eu lembrei disso agora. É, ela era uma fofa, assim, sabe? Bem pequenininha, do 6º ano. Ela ia pra escola toda sujinha, com o cabelo despenteado. E aí eu sempre penteava o cabelo dela, fazia uma trança. Ela chegava, pro, prende meu cabelo. Porque acho que a mãe não tinha tempo de pentear, né? E aí ela, um dia eu tava chegando na escola, tava cansada, podre de cansada, quarto bimestre. Tinha acabado de vir de outra escola, mal tive tempo de almoçar. Aí eu cheguei assim, ela, oi, Pro! Oi, meu bem! Aí eu peguei, abracei ela, levantei ela no ar e tal. Ela, ai, hoje é meu aniversário! Aí eu abracei de novo, falei, ah, feliz aniversário, que Deus te abençoe, não sei o quê. Ela, ai, obrigada, esse foi o primeiro abraço que eu ganhei de aniversário. Gente, era 1 hora da tarde. Era 1 hora da tarde, ninguém tinha desejado feliz aniversário pra menininha ainda. Então, é, é muito difícil, né, da gente lidar com todas essas situações.
Porque ao mesmo tempo que a gente quer ajudar, a gente não pode ajudar todo mundo. Eu já falei em vários vídeos, né? A gente não tem como salvar o mundo, a gente não dá. É, esses dias eu ainda postei no Instagram uma figurinha assim que eu achei o máximo, que dizia assim, nem todos os super-heróis usam capas, alguns têm diploma de professor. E porque é isso que a gente vive todo dia, não é um dia só, são todos os dias. Né? O moleque chega todo roxo, você vai ver o que foi o pai alcoólatra que bateu. É, e não só na escola pública, sabe? Na escola privada também. Aquela coisa assim, não sei o quê. É, você fala alguma coisa. Ai, professora, faz uma semana que minha mãe não fala comigo. Morando na mesma casa. Meu pai não quer me ver. Sabe, eu tinha um aluno. Agora a gente passou de reunião de pais para causos de família, né? É, eu tinha um aluno, faz uns 10 anos mais ou menos, eu nunca vou esquecer daquele menino, eu dava aula lá nos Cafundó do Judas. Ele era terrível, ele era raivoso, ele era nervoso, ele batia em todo mundo, ele xingava, ele fazia escambau. Aí um dia eu tava saindo da escola, na frente da escola tinha um boteco. Eu vi um menino carregando um homem. Tava jogado de sarjeta. Aquele homem era o pai dele. Todo dia ele saía da escola, pegava o pai que estava jogado na sarjeta e levava embora para casa, porque o pai era alcoólatra. A mãe era prostituta, não queria saber dele. Então, assim, você fica de mãos atadas. Né? Você fica. E agora? Ao mesmo tempo que, poxa, eu tenho que ter compaixão da história desse menino, eu não posso afrouxar com esse menino. Porque a única o único direcionamento que ele tem é a escola. Isso sem contar daquelas histórias que a gente muito bem conhece, que a única comida que a criança come no dia é o lanche da escola, né, em escola pública. Então, quando tem reunião de pais, é como se você estivesse ali numa Babilônia de problemas. Que eu perdi o pai, que o pai não liga, que eu tenho... Eu tenho uma mãe lá na escola agora, assim, ela tem 2 filhos, um em cada sexto ano. São uma bênção os meninos. A mulher foi lá esses dias que a gente chamou, ela tem 5 filhos. Ela não dá conta, ela falou, eu não sei o que fazer, eu não dou conta. Eu queria sumir. Aí você, só a senhora? Né? Porque, poxa vida. E então são esses problemas assim que vão minando a gente. Sabe? Seria muito lindo. Vamos combinar que seria lindo você chegar em sala, todo mundo ficar quieto, você dar seu conteúdo, olha que beleza. Eu consigo fazer isso em muitas salas da particular. Sabe? É claro, tem aquela conversinha e tal, mas o aluno acaba desenvolvendo e tal. Mas é porque eu dou aula numa escola com nível bastante alto. Mas em algumas particulares, você não dá conta. Porque a quantidade de problemas é igual aos da escola pública. E aí você não tem o apoio, você não tem aquele as pessoas para te ajudarem naquele momento. Às vezes a coordenação tá cheia. Esse dia aconteceu de assim, eu tive um problema em sala e tentei resolver. Botei o menino sentado lá de fora, fui a coordenação tinha 15 alunos. Eu falei, vou deixar esse menino comigo, né? Melhor. Não vai adiantar mandar ele pra coordenação. Porque os problemas de disciplina são imensos, né? Inclusive a gente vai ter outro vídeo de disciplina depois, sobre disciplina depois. Indisciplina, além dos que a gente já fez. Mas se você tá aí, né, novato, vai enfrentar essa primeira reunião de pais, reza, meu bem, reza se você acredita em alguma coisa, toma um suquinho de maracujá e vai na fé. Sabe, hoje tinha um estagiário da professora de ciências lá, ele sentou bem do meu lado. Eu falei, essa é a sua primeira reunião de pais? Ele falou, é. Eu falei, se depois dessa você continuar fazendo o curso de licenciatura, muito bem, você é corajoso. Porque tava assim, tava um vespeiro, um monte de pais falando ao mesmo tempo. Sem contar, aí a gente entra numa coisa que me irrita. Que é aquele pai que vai botar dedo na cara de professor. Ai, por que ele tirou essa... Por que... Não, é porque ele tirou. Por que você deu essa nota pro meu filho? Não dei nada. Uma vez, eu tava tão possessa, que a mulher já tinha me falado um monte. É porque você deu 5 pro meu filho. Eu falei, eu não dei nada pro seu filho. Assim como você não dá educação, eu também não dei nota. Tá? Então vamos parar aqui. Você tenha mais educação que eu também terei. Porque tem hora que você tem que rodar baiano, né, gente? Tem hora que não dá.
Então, normalmente você vai lá, mas tem hora que você fala, opa, pera, isso aqui não é a casa da mãe Joana. Então, hoje um pai falando para uma professora do meu lado, que eu quero saber o que está acontecendo com as notas do meu filho. Amigo que é professor de sexto ano vai enfrentar a reunião de pais. Se segura, filho. Porque até o quinto ano eles têm notas lindas. Chegou no sexto ano, é aquela mudança. Depois eu vou fazer um vídeo sobre sexto ano, inclusive. Porque eu já tô especialista em sexto ano. Aquela mudança, tá, as notas caem. E aí o pai não aceita. E o pai falando pra professora hoje, que eu quero saber que tipo de ensino essa escola tá dando. Porque as notas do meu filho todas caíram. Que não sei o que, não sei o que. O moleque é uma peste. Pensa naquele moleque, você fala o nome dele 50 vezes por aula. Aí eu só olhei porque eu tava ocupado com a outra mãe, senão eu tinha falado as verdades pro senhor lá, né? Porque ninguém merece. Então o pai vai apontar dedo. É muito comum a gente escutar assim, porque qual é a sua didática? Como é que é a sua aula? Aí, dependendo do tipo da pergunta, do tom da pergunta, eu respondo. Dependendo do tom da pergunta, eu falo, escuta, o senhor é formado no quê? Aí a pessoa fala, sei lá, engenharia. Fala, então, não adianta eu explicar que o senhor não vai entender. Assim como eu não vou lá perguntar qual programa o senhor usa para fazer os seus projetos, por que o senhor usou 3 metros de telha ao invés de 2, o senhor não vai entrar na minha sala e querer mandar no que eu faço. Ninguém vai lá e fala pro cirurgião, não, pera, não corta essa veia, corta essa do ladinho 2 milímetros aqui. Todo mundo acha que entende educação. Todo mundo. Não é assim que funciona, filhote. Tem que falar, chegar pros pais e falar, escuta, você faz seu trabalho lá, que eu faço meu trabalho aqui. Pronto. Tem que dar uma dura às vezes. Porque eles acham que pode ir chegando e falando o que quiser. Como é que você faz isso? Uma vez, porque assim, minhas provas elas são bastante extensas, né? E bastante severas. Porque eu preciso, a partir da prova, entender o que não está funcionando no aprendizado do aluno. Então assim, eu dou uma prova do sexto ano, antes, né, quando estava na escola particular, agora eu dou uma aliviadinha, porque meus alunos estão num nível bem baixo e assim, a prova ela tem que meio que condizer com o nível, né? Meio não, tem que condizer com o nível do seu aluno. Então dá uma prova bem ferrada. E aí uma vez uma mãe chegou com a prova lá, minha prova tinha, sei lá, 5 páginas. Mas essa prova não é de sexto ano? Esse nível de prova? Eu não conseguiria fazer essa prova. Eu olhei bem pra mãe assim, eu falei, sabe por que a senhora não conseguiria fazer essa prova? Porque a senhora não é minha aluna. Se a senhora fosse, a senhora conseguiria. Seu filho conseguiu, meus alunos conseguem. Por que a senhora não ia conseguir? Né? Porque a senhora não é minha aluna. Vai questionar minha prova? Você jura? Porque é aquela coisa, você quer questionar? Tudo bem. Você quer que eu te explique como funciona? Ótimo, é claro que eu explico. Agora olha o tom, né? Porque a gente é calmo, a gente é paciente, a gente é equilibrado, até que pisem no nosso carro. Porque eu acho assim, o professor ele tem que se valorizar como profissional. Eu não tô dando aula de brincadeira. Tá? Eu faço todo um planejamento, eu estudo pra caramba. Eu tô ali de corpo e alma. Hoje eu peguei uns moleques, inclusive, pra dar um ralo, eu falei pra eles, escuta, eu tô aqui fazendo meu trabalho. Eu falei, vocês estão atrapalhando meu trabalho. Quem é que tá certo? Eu ou vocês? Eu falei, por que vocês estão atrapalhando meu trabalho? Falei, se eu tivesse que construir uma calçada de cimento, você pisasse na calçada de cimento, ia ser legal? Não. Falei, então, cada vez que você faz bagunça, você estraga a minha calçada de cimento. Não é? Poxa vida. E aí o pai também. Gente, quer ver situação insuportável? É pai em porta de sala, você tá lá dando aula. Posso conversar um pouquinho com a senhora? Não. Não porque eu tô dando aula. Se quiser, marca uma hora com coordenação. Né? Vai atrapalhar o meu trabalho? Não vai. Então, só que o problema é que tem escola em que você não tem essa autonomia. Você é obrigado a baixar a cabeça e aí é que o professor se torna uma bomba relógio. Porque a qualquer momento ele pode explodir. Porque ele é pressionado por todos os lados, né? Pela coordenação, pela direção, pelos pais, pelo aluno, ele se sente um joguinho. E ele não tem valor nenhum. Escola que não valoriza seus professores não tem sucesso. Por que a escola em que eu trabalho é excelente? Porque ela valoriza o profissional. Porque o professor é profissional. O professor não é aquele que, vou dar a mesma aulinha que eu dei há 15 anos. Por favor, né? Aí você chega na reunião de pais, pra quê? Pra dar uma de psicólogo. Tá, minha senhora, esse dia eu ainda brinquei que tinha que ter um divã, né? Deita no divã, vamos conversar, vai, fala. Aí você fala, puta,
mó perda de tempo. Ao mesmo tempo, às vezes, aquele pai precisa de você, sabe? Ele tá... Ah, hoje chegou uma mulher lá vestida com a roupa do trabalho, acho que ela é frentista, né? Eu vi na cara dela que ela tava cansadíssima. Eu vi, assim, sabe, o cansaço em todos os poros do rosto dela. E o filho dela tá com muito problema. E o que eu tentei fazer? Eu tentei mostrar de uma forma menos bruta os problemas e falar pra ela, como é que a gente vai resolver? Sabe, tentar a parceria? Que é isso que você tem que fazer? Porque você tem que ser parceiro dos pais ao mesmo tempo, né? Quando existe essa relação pai-professor. Ele tem que ser seu parceiro, ele tem que estar ali pra te ajudar. Se ele não tá ali pra te ajudar, você dá um chega pra lá nele e fala, olha, o senhor não vai me ajudar, o senhor me atrapalha. Pai que dá razão pra aluno, faça-me o favor, né, gente? Ah, porque a senhora tem que rever seus conselhos. Fala, não tem que rever nada. Não tá contente? A senhora reveja os seus. Porque assim, eu faço um bom trabalho. Eu não vou dizer que eu faço meu trabalho nas coxas, porque eu não faço. Sabe? 80% da minha vida é trabalho. Eu respiro trabalho o tempo todo. E aí vai vir um pai querer dizer o que eu faço, o que eu não faço? Não vai. Não vai porque eu não vou deixar. E professor tem que se impor mesmo. Falar, não, não vou deixar. E acabou. Ao mesmo tempo, você também tem que ter o equilíbrio para lidar com outras situações, como é o caso dessas histórias tristes e tal. Certo? Agora, o Sol, minha professorinha, virou a minha terapia, né? Virou o meu divã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada pela companhia. Obrigada por estarem seguindo a série. Eu tô adorando fazer esses vídeos. Pra mim tem sido catártico, assim, sabe? Muito legal mesmo. Eu sinto muito que eu não posso acompanhar os comentários e tal. É uma coisa, pra mim, muito difícil, sabe, gente, de não poder acompanhar comentário, mas não dá mesmo. Eu tenho que arrumar um jeito é, de melhorar a minha logística, né, de comentários. E obrigada de novo vocês pela companhia. Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Até a próxima.